Olá, tudo bem? Mais um CNT Notícias Bahia que está no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Projeto de Feira de Santana leva a ciência para a praça e aproxima a população da botânica. Ministério do Trabalho aponta que as mulheres recebem 21,3% a menos que os homens no setor privado do país. E ainda, procedimentos estéticos, o aumento das complicações acende um alerta e pressão por regras mais rigorosas no país. Todos os detalhes você vê agora no CNT Notícias Bahia. Em Feira de Santana, um projeto levou a ciência para fora da universidade e aproximou a população do conhecimento sobre as plantas. A iniciativa mostrou, na prática, como a botânica está presente no dia a dia de todo mundo. Em Feira de Santana, a ciência ganhou espaço fora da sala de aula. O projeto Botânica na Praça leva conhecimento direto para a população, em um ambiente acessível e cheio de troca. A ideia surgiu a partir da atividade dentro da universidade, quando os organizadores perceberam o interesse dos estudantes e a necessidade de ampliar o alcance. A iniciativa reúne estudantes, professores e pesquisadores. A proposta é bem simples: aproximar a botânica das pessoas e mostrar que ela está em tudo ao nosso redor. O Botânica na Praça surgiu porque nós começamos a realizar atividades de extensão aqui dentro, onde recebíamos muitos alunos. E os alunos se mostravam bastante curiosos, bastante interessados, e a gente sentiu a necessidade de levar isso para fora dos muros da universidade. Muita gente não conhece ainda o que é a botânica, né? Tem uma percepção botânica muito grande. Eles veem as árvores, eles observam as flores e tudo, mas eles não entendem a importância que essas plantas têm no nosso dia a dia. O público pode participar de atividades práticas, exposições e apresentações que despertam o interesse pela preservação ambiental. Além disso, o projeto busca traduzir o conhecimento científico de forma mais simples e acessível. O Abril Verde ele tem toda a temática científica, mas a gente tem trazido esse conhecimento científico de uma forma mais popular, de uma forma mais fácil de ser ensinada. E eu acho que isso é muito importante para a gente levar o Abril Verde para mais e mais públicos. Essa ação também destaca a relação das plantas com a cidade, inclusive em espaços já conhecidos da população, como praças e bairros com nomes ligados à natureza. Vamos trazer como a gente enxerga essas plantas dentro da universidade, agora para a comunidade, para a gente entender melhor a importância que elas têm no nosso ecossistema, na nossa cidade, por exemplo. A gente percebe ali, por exemplo, na Botânica na Praça, que é um lugar bastante arbóreo, onde as pessoas utilizam a arborização para fazer, por exemplo, Cooper, corrida. Então a gente percebe a importância das plantas nesse ambiente. A gente atinge muitos públicos porque a gente vai para a praça, a gente vem aqui na universidade, a gente faz os minicursos para o pessoal universitário. Então, cada vez mais a gente tem ampliado o espectro de pessoas que a gente tem levado à botânica, né? E depois do intervalo, o Ministério do Trabalho apontou que as mulheres recebem menos que os homens no setor privado do país. E os detalhes já já. As mulheres recebem em média 21,3% a menos que os homens no setor privado do país. Esse levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Cerca de 53 mil empresas com 100 ou mais empregados foram analisadas, comparando os anos de 2023 a 2025. Indústria e agropecuária concentram as maiores diferenças, enquanto comércio e serviços apresentam distâncias menores. Mesmo assim, ainda negativas para as mulheres em todos os casos. A diferença é menor em salários de funções administrativas e maior em cargos que exigem mais qualificação. E nas companhias menores, com até 250 funcionários, a diferença salarial cai. E a desigualdade salarial, ela não é um acidente de percurso, ela não é uma coisa qualquer. Ela é uma injustiça que precisa ser corrigida, né, pela política pública. Em 2023, entrou em vigor a Lei da Igualdade Salarial, que reforça o direito de homens e mulheres a receberem remuneração igual
para trabalho de igual valor, com medidas mais rigorosas para garantir o combate à discriminação no ambiente de trabalho. A política pública até serviu para aumentar os números, mas não os salários. Por exemplo, o emprego feminino cresceu 11% entre 2023 e 2025. No mesmo período, o número de mulheres negras empregadas cresceu 29%. Os estabelecimentos com menos de 10% de mulheres negras tiveram alta de 3,6%. E apesar disso, a desigualdade de renda vem aumentando. No primeiro relatório divulgado em março de 2024, a diferença salarial era de 19,4%. No segundo, em setembro, subiu para 20,7%. Em abril de 2025, chegou a 20,9%. E em novembro, a 21,2%. Agora, alcança 21,3%. Na remuneração geral, nós ganhamos R$ 3.965 por mês, enquanto os homens recebem R$ 5.039. A desigualdade é ainda maior no quesito raça. As mulheres negras têm remuneração média de R$ 3.026. Já as mulheres não negras recebem em média R$ 5.018. Por outro lado, houve avanço na contratação de mulheres indígenas, de 8,2% para 11,2%, e de mulheres vítimas de violência, de 5,5% para 10,5%. Mas o levantamento também mostra diferenças regionais. Os estados com menor desigualdade salarial são Acre, Piauí, Distrito Federal. Já os maiores índices de desigualdade foram registrados no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que o Brasil poderia ampliar a economia em 382 bilhões de reais com a adoção de políticas de igualdade de gênero. O Banco Mundial também fez um alerta que, caso as mulheres tivessem as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho, o Produto Interno Bruto global poderia crescer mais de 20%. Segundo o ministro do Trabalho, a aprovação da mudança na escala de trabalho 6x1 pode ajudar a igualdade no mercado de trabalho. O parlamento está avaliando a jornada de trabalho, está avaliando a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e acabando com a escala 6x1. Será que isso é importante para as mulheres? Evidente que é importante para homens e mulheres. Mas é lógico, está visível, está latente que essa escala de jornada é muito mais cruel para as mulheres. Então, como que a gente vai trabalhando para ir agregando valor de sanidade? Agregando valor de onde se cria ambientes que favoreça, que facilite, que cria condições. E no próximo bloco você vai ver o avanço da regulamentação e a busca por proteção nos procedimentos estéticos invasivos. O crescimento dos procedimentos estéticos tem trazido um novo desafio, que é o aumento das complicações. E isso já impacta diretamente a atuação médica, em meio ao avanço de discussões no Congresso e no Conselho Federal de Medicina sobre o que de fato deve ser considerado um ato médico. A busca por procedimentos estéticos não para de crescer, mas os riscos também. Dados do Conselho Regional de Medicina de São Paulo mostram que as denúncias quase dobraram em um ano. Foram 248 em 2024 para 472 em 2025. Por trás dos números estão intervenções cada vez mais populares, como aplicações de botox e cirurgias plásticas. Procedimentos que, quando mal executados, podem trazer consequências sérias para a saúde. O principal problema quando esses procedimentos são realizados por profissionais não médicos está na capacidade efetiva de avaliar o paciente de forma completa e principalmente de agir corretamente quando houver alguma complicação. Em procedimentos invasivos, não basta executar a técnica. É preciso saber identificar as contraindicações, reconhecer sinais de gravidade e tomar medidas imediatas, se necessários por intercorrência. É nesse cenário que avança em Brasília o debate sobre a regulamentação dos procedimentos estéticos invasivos. A lei pode passar a definir com mais clareza quem está habilitado a realizar esse tipo de procedimento
E isso é relevante porque dá mais segurança para o paciente e mais previsibilidade aos profissionais e também, sem dúvidas, facilita a fiscalização. Hoje esse tema ainda está em debate no Congresso, mas a tendência é justamente buscar regras mais objetivas para as atividades que envolvem risco à saúde. Com o aumento das complicações e das denúncias, outro movimento ganha força entre os profissionais: a busca por seguros de responsabilidade civil. Diferente de outras áreas médicas, aqui o Estado muitas vezes ele é visível, ele é subjetivo, completamente relacionado à autoestima do paciente, o que eleva o risco de questionamento quanto à adequação da prática médica e a expectativa de resultado. Na prática, esse seguro funciona como uma ferramenta de proteção patrimonial e jurídica. Ele costuma cobrir aquelas situações de acusação de erro médico, complicações decorrentes de procedimentos, insatisfação com o resultado e inclusive os custos de defesa do profissional acusado. Porque muitas vezes, mesmo tendo agido corretamente, esse profissional pode ter que responder a uma demanda judicial ou administrativa. E esse seguro vem justamente nesse suporte, permitir que esse profissional contrate um bom advogado, pague os custos de defesa, pague uma eventual perícia, se defenda da melhor forma possível. Enquanto as regras avançam, fica o alerta. Procedimentos estéticos não são apenas questões de aparência. Envolvem saúde, responsabilidade e, cada vez mais, a necessidade de segurança para quem realiza e para quem confia. A gente observa que o aumento no número de denúncias de judicialização da área estética também altera a forma que os profissionais trabalham. Hoje em dia existe muito mais rigor na documentação clínica. Prontuários médicos cada vez mais robustos, termos de livre consentimento cada vez mais completos, maior transparência na comunicação com o paciente, alinhamento de expectativas, tudo isso como ferramenta de gestão do risco, juntamente com a contratação do seguro. Portanto, esse seguro de responsabilidade civil profissional deixa de ser um mero gasto e passa a ser uma ferramenta estratégica de proteção e de tranquilidade, tanto para o profissional da área da saúde quanto para os pacientes. A orientação é sempre buscar profissionais qualificados e se informar antes de qualquer procedimento. Quando o assunto é saúde, todo cuidado é essencial. E o CNT Notícias Bahia de hoje fica por aqui, mas continue com a gente também pelo aplicativo CNT Play, que é gratuito. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!